No início de janeiro de 2024, foi divulgada uma lista com mais de 180 nomes de pessoas famosas, entre elas celebridades, políticos, atores, atrizes, magnatas e até um membro da família real britânica, que supostamente estariam associados a Jeffrey Epstein, bilionário condenado pelo crime de tráfico sexual de menores de idade. O caso é bastante conhecido e chegou a ganhar uma série documental chamada Poder e Perversão, que foi produzida e distribuída por uma grande plataforma de streaming no ano de 2020. Jeffrey tirou a própria vida em 2019, enquanto aguardava julgamento na prisão, mas as atrocidades cometidas pelo empresário continuam a ganhar manchetes nos noticiários. Além do documentário, em 2022, a ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, foi condenada a 20 anos de prisão por ajudar o companheiro em suas atividades perversas. A última atualização do caso, como comentamos, foi a divulgação de uma lista de pessoas que possivelmente estariam envolvidas nos crimes. O documento ficou conhecido como a Lista de Epstein e contém dezenas de nomes importantes e queridos pelo público. Essas identidades foram finalmente reveladas por uma decisão judicial, pois foi constatado que não havia mais necessidade que o processo corresse em sigilo. A partir de agora, iremos revisitar a história deste criminoso, apontar os principais fatos e conhecer os principais nomes apontados nestes arquivos. Mas antes, é preciso fazer uma ressalva. Nós não iremos tratar dos detalhes sórdidos dos crimes cometidos por Jeffrey Epstein, já que nossos valores e o intuito de nossos vídeos não permitem a divulgação deste tipo de conteúdo. No entanto, eventualmente teremos que mencionar os motivos pelos quais ele foi acusado, o que pode gerar gatilhos às pessoas sensíveis. Dito isto, vamos aos fatos. Jeffrey Epstein nasceu em 1953 em Nova York, onde passou a maior parte de sua vida. Ao contrário do que muitos imaginam, ele não foi criado por bilionários, rodeado por celebridades. Na verdade, sua carreira começou como professor. Então, como ele conseguiu se tornar tão rico e influente? Uma coisa nós não podemos negar. Jeffrey sempre foi muito inteligente. Ele conseguiu se formar no ensino médio antes do que era previsto e logo entrou para a faculdade para estudar ciências matemáticas. Contudo, apenas 3 anos depois, ele abandonou o curso. Aparentemente, não havia mais nada para aprender. Mas mesmo sem diploma, ele conseguiu um emprego como professor de física e matemática em uma escola particular de Manhattan. Jeffrey atuou como docente por 2 anos, entre 74 e 76. Quando conheceu o pai de um de seus alunos, que ficou impressionado com sua capacidade de lidar com cálculos complexos. Este homem colocou o professor em contato com um dos sócios do banco de investimentos Bear Stearns, uma instituição especializada em gerir patrimônios bilionários em Wall Street. Epstein chamou a atenção logo de cara. Em pouco tempo, ele foi designado para atuar na divisão que lidava com os clientes mais ricos, onde dava conselhos e calculava riscos fiscais e de investimento. Não demorou muito para que ele conquistasse a confiança e o respeito de seus superiores e clientes mais poderosos. Por volta do ano de 1981, ele já possuía bastante prestígio e uma generosa cartela de clientes poderosos. Foi então que ele decidiu abrir seu próprio fundo financeiro para gerir investimentos bilionários, a J. Epstein & Co. Na época, seu primeiro cliente foi ninguém menos que Les Wexner, dono da famosa companhia de cosméticos Victoria's Secret. Daí em diante, a vida do empresário deu uma guinada, e sua ascensão financeira foi absolutamente vertiginosa. Como estava sempre cercado de pessoas ricas e poderosas, seu círculo social ficava cada vez mais elitizado, e ele sempre era visto em festas e eventos com grandes políticos, magnatas do mundo dos investimentos, além de grandes celebridades. Alguns exemplos mais notáveis incluem Donald Trump, bilionário e ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, também ex-chefe de Estado do governo estadunidense, além de Bill Gates, CEO da Microsoft, que já foi considerado o homem mais rico do mundo, e até mesmo
o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II e irmão do atual rei Charles III. Esses casos foram mais notáveis, pois além de aparecerem ao lado de Jeffrey com certa frequência, também faziam declarações positivas e acompanhavam o empresário em seus voos particulares e em visitas em alguma de suas diversas propriedades. Com a fortuna que conquistou, Epstein adquiriu uma mansão na Flórida, uma fazenda no estado de New Mexico, além de uma das maiores casas de Manhattan, em Nova York, e da famigerada ilha particular no Caribe. Essas declarações, a maioria produzida por tabloides e revistas no início dos anos 2000, incluíam muitos elogios e bajulações, além de comentários sobre a face enigmática do bilionário, comparando com um iceberg, que tem a maior parte de seu conteúdo oculto sob a água. No entanto, também havia observações jocosas a respeito do gosto de Jeffrey por mulheres mais novas e pelo seu estilo de vida extravagante. Porém, o mundo estava prestes a descobrir quem Jeffrey Epstein realmente era. A primeira denúncia veio em 2005. Os pais de uma garota de apenas 14 anos acusaram o bilionário de abusar da jovem em sua mansão na Flórida. Jeffrey se defendeu alegando que não sabia a idade da moça, além de argumentar que a relação foi consensual. Independentemente disso, o fato é que a vítima era menor de idade, e isso já era suficiente para configurar crime. E como já era previsto, Epstein sustentou seu argumento inicial, se defendendo das acusações. Contudo, as investigações na residência levantaram provas suficientes para incriminá-lo, não apenas por este caso, mas por outras 36 mulheres, muitas menores de idade, que haviam sido vítimas do abusador. Como se viu encurralado, o bilionário partiu para as negociações e conseguiu estabelecer um acordo bastante vantajoso para si. Ele se declarou culpado pelo crime de solicitar serviços de prostituição para menores e, em troca, teve sua pena amortizada. Muito amortizada, diga-se de passagem. Basicamente anulada. Somando todos os casos e crimes pelos quais Jeffrey estava respondendo, ele facilmente poderia ser sentenciado à prisão perpétua, caso seu processo corresse em um trâmite comum. Mas não é apenas aqui no Brasil que a justiça funciona diferente para os poderosos. Segundo o acordo firmado entre a promotoria e os advogados do magnata, após a confissão, ele seria condenado a apenas 18 meses de prisão. Isso se confirmou no ano de 2008, mas as regalias conquistadas por ele chegam a impressionar. Epstein poderia sair 6 vezes por semana para trabalhar, por um período de até 12 horas, ou seja, ele ia para a cadeia basicamente para dormir. Além disso, ele conseguiu progressão da pena e, na verdade, cumpriu somente 13 meses, sendo liberado apenas para assinar termos de tempos em tempos até o fim do processo. O bilionário ainda teve todos os seus bens preservados, suas contas bancárias, imóveis, aviões, barcos, automóveis, tudo. Tudo permaneceu exatamente o mesmo, o que gerou uma sensação de impunidade, sobretudo para as vítimas. Apenas uma coisa ficou diferente. Como parte daquele acordo inicial, Jeffrey foi inserido em um catálogo nacional que elenca todos os infratores e criminosos sexuais, uma forma de manter o registro em sua ficha e alertar as autoridades por onde ele passasse. Em última instância, uma forma de mantê-lo sob cautela. Somado a este fato, em 2018, um grande canal de comunicação norte-americano trouxe novamente o caso à tona, expondo as principais características do que eles chamam de o acordo do século. Através dessas informações, foi possível enxergar como os crimes foram amenizados e ocultados, o que permitiu que o criminoso escapasse praticamente ileso. A nova abordagem foi mais promissora. Novas investigações foram feitas, apontando um esquema muito maior do que era imaginado. Jeffrey Epstein passou a ser investigado não apenas pelos crimes sexuais, mas por gerir uma rede de tráfico sexual que envolvia centenas de mulheres, muitas delas menores de idade. Foi apontado que o bilionário agenciava garotas, pagava por seus serviços e as subornava para que elas não os denunciassem e trouxessem novas vítimas. Além disso, foi levantado o nome de Ghislaine Maxwell, uma socialite com quem Jeffrey já havia se relacionado
e que desde então o ajudava na obtenção de suas vítimas. Em julho de 2019, o empresário foi preso novamente, agora por medida preventiva, para que ele não pudesse fugir ou alterar o andamento do processo que deveria ser julgado no ano seguinte. Ele teve o pedido de fiança negado, ainda que a cifra estipulada para seu caso ultrapassasse a casa dos milhões de dólares. No entanto, apenas um mês depois de ter o cárcere decretado, ele foi encontrado morto em sua cela. Ao se ver sem saída, Jeffrey optou por dar fim à própria vida ao invés de enfrentar as consequências que viriam com sua condenação. O próximo passo importante deste processo, como comentamos, foi a condenação de Ghislaine Maxwell, filha de um magnata da imprensa britânica e ex-companheira de Epstein. Ela cumprirá uma pena de 20 anos por ter ajudado o criminoso a conseguir ocultar suas vítimas, mesmo quando eles ainda mantinham um relacionamento. Dá para imaginar isso? Contudo, a última notícia veiculada este ano chamou novamente atenção para o caso, preocupando muitas pessoas, especialmente fãs que viram nomes de muitas celebridades associadas aos crimes de Jeffrey Epstein. Alguns exemplos mais notórios incluem Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Kevin Spacey, Bruce Willis, Naomi Campbell, George Lucas, Michael Jackson e até o físico Stephen Hawking. Tudo isso sem contar todos aqueles que já citamos, como os políticos, membros da família real e grandes executivos. A maior preocupação, é claro, é que estas pessoas, famosas, queridas e poderosas, fossem cúmplices ou partidárias dos crimes sórdidos cometidos por Jeffrey. Mas calma, pessoal, não é bem assim. Como nós citamos, os documentos que incluem esses nomes estavam contidos nos arquivos do processo que eram mantidos em sigilo, especialmente para preservar os nomes das vítimas. Eles foram liberados agora em resposta aos pedidos dos meios de comunicação norte-americanos, que justificaram que grande parte deste conteúdo já era público, pois o caso já foi julgado em 2022. Acontece que a maior parte das celebridades envolvidas sequer tiveram contato direto com Jeffrey. Como podemos perceber, o magnata aparentemente gostava de colecionar famosos em seu círculo de amizades e muito do que foi associado não passa de boatos. Além disso, houve tantos outros, como foi o caso de Stephen Hawking, que chegaram a se encontrar e visitar o bilionário, mas não há nada que indique que eles faziam parte do esquema. Apenas aceitaram convites de um rico excêntrico que gostava de se relacionar. Isso é verdade para a maior parte dos nomes, mas ainda existem aqueles que merecem atenção. É o caso do príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, que foi acusado no depoimento de uma das vítimas por apalpá-la, sem consentimento. No mais, só nos resta esperar pelo fim das apurações e torcer para que toda e qualquer pessoa envolvida neste caso receba a punição devida e que as vítimas possam ser consoladas e jamais tenham que passar por algo assim novamente. Eu fico por aqui. Até a próxima.